Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Liturgia de 3 de novembro de 2020, terça-feira, dia de São Martinho de Lima. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o prefácio comum ou dos pastores e o ofício da memória. Antífona da entrada. O Senhor firmou com ele uma aliança de paz, fazendo-o chefe do seu povo e sacerdote para sempre. Eclesiástico, capítulo 45, versículo 30. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus, conservai no vosso povo o espírito que animava todos os santos, para que a vossa Igreja, continuamente renovada e sempre fiel ao Evangelho, possa mostrar ao mundo a verdadeira face do Cristo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos do 5 ao 11. Irmãos, tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome, retificando. Por isso, Deus exaltou, retificando mais uma vez, perdão. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 22, versículos do 26b ao 27, 28 ao 30a, 31 ao 32 e o refrão 26a. Ó Senhor, sois meu louvor, em meio à grande assembleia. Repitamos: ó Senhor, sois meu louvor, em meio à grande assembleia. Cumpro meus votos ante aqueles que vos temem. Vossos pobres vão comer e saciar-se, e os que procuram o Senhor o louvarão. Seus corações tenham a vida para sempre. Ó Senhor, sois meu louvor, em meio à grande assembleia. Lembrem-se disso, os confins da terra, para que voltem ao Senhor e se convertam, e se prostrem, adorando diante dele todos os povos e as famílias das nações. Pois ao Senhor é que pertence a realeza. Ele domina sobre todas as nações. Somente a ele adorarão os poderosos. Ó Senhor, sois meu louvor, em meio à grande assembleia. Toda a minha descendência há de servi-lo. As futuras gerações anunciará o poder e a justiça do Senhor. Ao povo novo que há de vir, ele dirá: eis a obra que o Senhor realizou. Ó Senhor, sois meu louvor, em meio à grande assembleia. Repitamos: ó Senhor, sois meu louvor, em meio à grande assembleia. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Vinde a mim todos que estáis cansados, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Mateus 11, versículo 28. Aleluia, 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 aleluia.
Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 14, versículos do 15 ao 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse aos empregados: Sai pelas estradas e atalhos, e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão, à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, é uma espécie de interpretação do Evangelho, do texto, uma espécie de homilia, reflexão, exegese. E-mail santini@novaalianca.com.br. Peço que me desculpes. Lucas 14, versículos de 15 a 24. Sim, pedir desculpas pode ser sinal de boa educação, mas nem sempre. Pode ser outra coisa. No caso desta parábola de Jesus, o que está em questão é o grande banquete oferecido aos amigos e conhecidos. Está em questão, igualmente, a qualidade do dono da festa, ansioso por celebrar com os amigos, mas os convidados têm outros interesses. Há um terreno novo que foi adquirido e precisa de nossa supervisão. Afinal, quem engorda o gado? O olho do dono. Há também uma junta de bois, digo, um novo trator, que pede uma primeira experiência. E há também aquela noivinha cheirosa, perfumada, ataviada, que não podemos deixar em segundo plano. No caso da parábola, é bom lembrar que os costumes da Palestina não incluíam mulheres nos banquetes masculinos. Assim sendo, é melhor ignorar o convite para o banquete e cuidar da vida, certo? Olha, seria exagero afirmar que acontece coisa semelhante com a gente. Seria exagero. Também nós temos nossos interesses pessoais, quase sempre sobrepostos aos convites recebidos. Seria exagero? Pense bem. Você é um cara ou uma cara vidrado ou vidrada em Fórmula 1. Se você for à missa, certamente perderá o momento mais emocionante da corrida, a largada. É quando ocorrem colisões, derrapagens, às vezes sangue e fogo. Ora, perder tudo isso só por causa de uma missa? E aquela novela da TV que esconde o segredo sobre o crime acontecido
Quem será o criminoso? Você foi convidado para o encontro de casais. O que o levaria a perder o último capítulo? Parece justo desculpar-se, não é? Não, eu tenho que ver o último capítulo da novela. A largada da Fórmula 1. O jogo de futebol. Desculpar. Desculpar. Retirar a culpa. Apagar a culpa. Tornar-se inocente. Sei não, hein? Pode ser que meus interesses, outros, acabem por me deixar culpado de desprezar tantas oportunidades oferecidas por Deus e pela Igreja. Com tantas recusas, ficará vazia a sala do festim? Claro que não, claro que não. A sala do festim não ficará vazia. Há muita gente que não precisa se desculpar, pois sua vida anda vazia de atrativos e de compromissos. Aquela gentinha das esquinas, dos atalhos, a turma da periferia, os que não têm poupanças a controlar, nem extratos a verificar. O evangelho é mais cru. Chama os cegos, os coxos, os pobres, os aleijados, pois são exatamente aqueles que pareciam à margem, os que acabam introduzidos no salão nobre e que assentam ao lado do Senhor. Este senhor ficara furioso com o desprezo dos convidados e declarou bem alto: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. É para refletir, e muito. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Felizes os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. Vamos ao santo do dia? Antes eu quero dizer que podem utilizar à vontade esses vídeos que estão nos meus endereços eletrônicos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel e eventualmente no Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. O texto a seguir é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista que escreve para o site a12.com. 3 de novembro é dia de São Martinho de Lima, ou de Porres. Martinho de Lima conviveu com a injustiça social desde o seu nascimento, no dia 9 de dezembro de 1579. Filho de um cavaleiro espanhol e de uma ex-escrava negra, o menino foi rejeitado pelo pai e pelos parentes por ser negro, tanto que na sua certidão de batismo constou pai ignorado. Aos 8 anos de idade, Martinho se tornou aprendiz de barbeiro cirurgião. Mas a vocação religiosa lhe falou mais alto. Entretanto, pelo fato de ser negro, demorou a ser aceito no seminário. Só a muito custo conseguiu entrar como oblato num convento dos dominicanos. Encarregava-se dos mais humildes trabalhos do convento e era barbeiro e enfermeiro dos seus irmãos de hábito, conhecedor profundo de ervas e remédios. Devido à aprendizagem que tivera, socorria todos os doentes pobres da região, principalmente os negros como ele. Segundo a tradição, Martinho recebeu muitos dons, como o dom da cura, o dom de estar em vários lugares ao mesmo tempo, entre outros. Morreu aos 60 anos, no dia 3 de novembro de 1639, após contrair uma grave febre. Porém, o padre negro dos milagres, como era chamado pelo povo pobre, deixou sua marca e semente, além da vida inteira dedicada aos desamparados. Com as esmolas recebidas, fundou em Lima um colégio só para o ensino de crianças pobres, o primeiro do Novo Mundo. Reflexão:
São Martinho, um homem cheio do Espírito Santo e de obras no amor, conseguia servir a Cristo no próximo. Mendigo por amor aos mendigos, São Martinho de Lima destacou-se pela humildade, piedade e caridade. Numa sociedade preconceituosa, Martinho manifestou a predileção de Deus pelos mais pobres e sofredores. Oração. Ó Senhor Deus, que exaltais os humildes, e em sua pequenez deixais brilhar vossa grandeza e vosso poder, fazei que, pela intercessão de São Martinho, possam os enfermos e os moribundos alcançar a saúde e o consolo, e que o testemunho de sua fé e de seu amor por vós ilumine o último dia de nossa vida. Amém. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, creia, acredite. Tenha fé, esperança e amor. E eu clamo também aqui com esta frase, Maranata, como dizem os protestantes, acentuando a penúltima sílaba, dando a tônica na penúltima sílaba, ou como dizem nós católicos, como dissemos nós católicos, Maranatá, colocando a tônica na última sílaba. O importante é que o significado é o mesmo. Maranata ou Maranatá significa vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar. Esteja pronto. Arrependa-se dos seus pecados. Peça perdão a Deus. Tenha fé, esperança e amor. E acredite que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Shalom. A paz. Um dia Cristo vai voltar e vai nos julgar. Sendo absolvidos, entraremos no paraíso eterno, onde haverá felicidade em plenitude. Como disse São Paulo apóstolo, o sofrimento, a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. A paz de Deus.